Olá, Elite Oculta! Essa história que eu vou contar aconteceu em abril deste ano. Bem, para ser mais exato, pelo menos a parte principal da história aconteceu no dia 17 de abril, numa sexta-feira. Mas tudo começou foi no dia 8 de novembro do ano passado. Bem, eu e a minha família moramos numa favela, no Rio Grande do Sul, a qual não vou citar o nome por motivos pessoais. Eu sou o primogênito da minha mãe, e depois de mim veio um casal de irmãos mais novos. Pelo fato do meu pai ter sido preso, a minha mãe foi morar com a minha avó e o meu tio, que tinha 19 anos. O meu tio estava namorando com uma menina escondido, pois os pais dela eram contra o namoro. Ainda mais o seu pai, que era o patrão do tráfico na favela, o mesmo lugar em que nós morávamos. A minha avó vivia dizendo para o meu tio deixar essa menina, pois se o pai dela descobrisse, ele faria algo muito ruim com meu tio. Mas ele, por gostar muito da garota, rejeitou os conselhos da minha avó. E não passando muito tempo, o pai da garota logo descobriu tudo. Descobriu que eles estavam tendo casos escondidos. Revoltado com a situação, ele bateu na garota, cortou os seus cabelos e mandou ela morar com seus parentes em outra região. E em seguida, mandou matar o meu tio. A minha mãe logo avisou meu pai, pois o meu pai era um traficante de outra área. E assim, ele não deixaria que nada acontecesse com meu tio. Mas o meu pai, por estar preso, ele não pôde fazer muita coisa. Então, ele pediu para que o meu tio saísse da favela por algum tempo, pelo menos até o meu pai responder por liberdade. O meu tio foi morar com a irmã da minha avó, a qual dizia à minha mãe que ela mexia com magia negra pesada. E passando 2 meses que o meu tio se mudou, fomos o visitar. Bem, eu e o meu tio sempre fomos muito apegados um no outro, pois ele sempre esteve comigo quando meu pai esteve ausente. E foi ele que me ensinou a andar de bike, jogar bola, empinar pipa e até mesmo pilotar moto. Então, sempre fomos muito próximos. Ao ver o meu tio, eu percebi que ele estava diferente, pois não havia aquele brilho no seu olhar. Achei que ele ainda estivesse depressivo com o que tinha acontecido. Por consequência dele terminar o namoro dele com aquela garota, o meu tio me convidou para ficar em seu quarto e jogar um PlayStation. E assim eu fiquei à vontade lá. Mas depois de um tempo ali no quarto do meu tio, eu me lembro que vi um livro parecido com uma Bíblia. E este livro estava escrito na capa: São Cipriano Capa Preta. Peguei aquele livro e quando fui ver, o meu tio tomou da minha mão e disse que não era para mim mexer naquilo. Bem, estranhei um pouco, mas não dei muita moral para aquilo. No mês de fevereiro desse ano, o meu tio havia voltado para a favela. Era um sábado, e ele ia para um baile que teria ali perto em um complexo. Me lembro que a minha avó havia falado para o meu tio que não era bom que ele saísse muito, pois o pai da garota poderia descobrir que ele havia retornado, e assim mandar matá-lo. O meu tio virou para minha avó e disse: "Ah, pode ficar tranquila, coroa.
esse homem ainda vai pagar por todos os crimes que ele fez. E pode ter certeza que no velório dele vai ser caixão fechado. E então ele saiu. No outro dia, me acordo bem cedo, vendo meu tio entrar pela janela pelado para o seu quarto. Bem, eu fiquei rindo da situação. Achei que o pessoal daquele traficante havia feito meu tio ir embora pelado por punição. E logo no começo da tarde, o assunto não era outro. E todo mundo estava dizendo que encontraram o corpo daquele traficante, o pai da garota que o meu tio namorava, estraçalhado em sua casa. E também os seus 2 cães da raça Pitbull estavam mortos. E o que quer que havia feito aquilo, quebrou todas as telhas e entrou pelo forro da casa. Bem, eu fiquei meio empolgado. E assim de curioso, eu fui lá ver. Chamei o meu tio para ir junto comigo, mas ele não ficou surpreso com o acontecido e nem quis fazer questão de ir comigo. Bem, o tempo passou e em março começou as minhas aulas. Eu estava estudando à noite, pois a minha idade não estava de acordo com a minha série. Então eu fiz o EJA, que para quem não sabe é quando você faz 2 anos de estudo em apenas um ano. Logo na primeira semana, eu briguei com o valentão. E aquele garoto me prometeu que iria me pegar. O meu tio estava preocupado de me acontecer algum mal. Então ele me disse que me levaria e me buscaria todos os dias para a aula. Bem, ele sempre me levava como prometido, mas nunca me buscava. Eu saía da escola por volta de 10h30 da noite. Eu me lembro que sempre que voltava para casa, eu sentia uma sensação de estar sendo observado, mas sempre ignorava. Certo dia, esse tal valentão, por saber que não havia ninguém me buscando na hora da saída, ele estava planejando de me pegar. O meu colega me avisou que ele e mais 6 garotos iriam me pegar na hora da saída. Então, com medo, eu resolvi ir por trás do colégio. E assim, eu fui por uma sanga que cortava pelo matagal. E esse valentão logo descobriu que eu fugiria por ali. Então, eles foram atrás de mim. Eu corri pela mata e me escondi em meio à grama alta. Um tempo se passou e eu só via as lanternas dos celulares ao longe clareando e eles me procurando. Como se já não bastasse todo o medo que eu estava sentindo, quando de repente ouvi um uivo e uns rosnados mais à frente, em direção aonde estavam os caras que queriam me bater. Não demorou muito e logo eu escutei choro e gente correndo. Assustado, eu fugi correndo para casa. E assim que cheguei, eu percebi que o meu tio não estava em casa. No outro dia na escola, me contaram que os garotos que estavam me procurando haviam visto uma criatura grande e de olhos brilhantes a rodear em volta deles. Então, eles logo saíram correndo. Comentei com o meu tio e o cobrei por ele não estar indo me buscar. E que se não fosse esse acontecido, eu com certeza levaria uma surra daqueles caras. O meu tio olhou para mim e disse: "Não te preocupa, pivete. Tu sabe que eu tô sempre lá quando tu precisar." Bem, passando alguns meses,
vamos para o relato principal, que aconteceu no dia 17 de abril desse ano, numa sexta-feira. Eu havia ido para um torneio de futebol, às 18 horas. Naquele dia, o meu tio foi comigo. E ele disse que assistiria o jogo. Porém, eu só vi ele lá até às 20 horas da noite, e depois não o vi mais. O jogo acabou às 23h45. E assim, ficamos lá eu e os meus amigos até 1h30 da madrugada. Nós estávamos curtindo, já que havia bastante movimento no local. Estávamos nas mesas do lado do campo. E foi quando passou um carro atirando em todo mundo que estava lá. Pois quem mora em vila sabe o inferno que é essas guerras do tráfico. E logo que vimos os tiros, eu e os meus amigos corremos. Eles correram atravessando a rua em frente ao carro que estava atirando. Eu não quis arriscar, então cortei caminho pela mata e saí na rua do lado. Saí correndo quando logo aquele carro passou atirando, e eu não consegui entrar em nenhuma casa. Logo me dei conta que ali seria o meu fim. E foi quando aquele carro parou logo na minha frente e eu só vi as armas saindo para fora do vidro e apontando em minha direção. E daí, por um milagre, em um movimento rápido, uma enorme criatura se pôs na minha frente, recebendo todos os disparos que eram para pegar em mim. Quando me dei conta o que era esse bicho, aquela criatura era uma coisa negra enorme, com orelhas pontudas, e as suas pernas pareciam quebradas para trás. No escuro, os seus olhos tinham um brilho parecido com o brilho de um gato ou cachorro quando lanternas são apontadas em seus olhos. Bem, e com todo aquele barulho e clarões de disparo, fechei os meus olhos e foi quando ouvi um uivo alto e o carro acelerando e saindo dali às pressas. E eu, assustado, abri os olhos e o que vi na minha frente foi o meu tio de pé. Ele estava cheio de buracos de bala em seu corpo. O seu rosto já não havia mais face por ter recebido muitos disparos. Mas ele, ainda de pé, olhou para mim e com muito esforço disse: eu não te falei que sempre vou estar aqui quando tu precisar? Ele, vendo que o perigo passou, caiu do meu lado já sem vida. Eu gritei, pedi socorro e ajuda. E em seguida, logo vieram pessoas o socorrer, mas já não havia mais nada a se fazer. Hoje, o que resta é só saudade e lembranças que nunca irei me esquecer do meu tio, que além de ter sido como um pai para mim, foi o meu herói e protetor, o qual acredito eu que, por não ter nenhum poder do tráfico e nem da lei, ele buscou poderes do outro mundo, assumindo então essa forma de besta. Boa noite.